Ninguém esperava ouvir David Beckham dizer uma coisa destas poucas horas antes de a Inglaterra defrontar a Argentina em Atlanta. Não foi uma análise tática, nem uma declaração cuidadosamente preparada para agradar a toda a gente no seu país. Soou mais a uma confissão, daquelas que escapam a um homem depois de quase 30 anos a carregar o mesmo peso emocional. Beckham olhou para a câmara e admitiu que, embora queira ver a Inglaterra vencer esta noite, há uma parte de si que não consegue deixar de desejar que Lionel Messi saia deste Mundial depois de protagonizar mais uma noite inesquecível. Essa única frase transformou-se na história futebolística mais comentada nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 15 de julho, enquanto Argentina e Inglaterra se preparavam para disputar a meia-final do Mundial de 2026 no estádio de Atlanta. É o mesmo David Beckham, que foi expulso frente à Argentina em França, em 98, o mesmo jogador que passou anos a suportar a fúria de um país inteiro e o mesmo homem que 4 anos depois ajustou contas através de uma grande penalidade contra esse adversário. Décadas mais tarde, essa história desembocou em algo inesperado. Beckham é hoje coproprietário do Inter Miami, o clube que levou Messi para o futebol norte-americano, e os dois homens partilham uma ligação que vai muito além dos negócios. Para perceber por que razão as suas palavras tiveram tanto impacto, é preciso olhar para a forma como as duas equipas chegaram a esta fase. A Argentina apresentou-se desgastada, mas invicta, depois de sobreviver a um enorme susto nos oitavos de final contra o Egito. A campeã em título recuperou de uma desvantagem de 2 golos graças ao empate no período de compensação e marcou depois o golo tardio que garantiu a qualificação. Nos quartos de final, diante da Suíça, a Argentina voltou a precisar de prolongamento. Uma bola parada colocou cedo a albiceleste em vantagem. A Suíça empatou, mas teve de jogar muito tempo com 10 homens depois de uma expulsão. A Argentina acabou por marcar 2 vezes nos minutos finais e venceu por 3-1. Do outro lado do quadro, a Inglaterra eliminou a Noruega por 2-1 após prolongamento, com 2 golos de Jude Bellingham, que se tornou a grande revelação inglesa do torneio. 2 seleções chegam a Atlanta no limite das forças, ambas a uma vitória da final. Não é a primeira vez que estes 2 países se encontram no maior palco do futebol, e todos os duelos anteriores deixaram marcas emocionais. Houve a corrida lendária de Diego Maradona por entre metade da equipa inglesa no México em 1986, ainda recordada como o golo do século, acompanhada pelo célebre e polêmico golo da mão de Deus nesse mesmo torneio. Houve França 98, quando a expulsão de Beckham antecedeu a eliminação inglesa nas grandes penalidades. O registro em mundiais está empatado, com 2 vitórias para cada lado, numa rivalidade sem dono claro. E no meio de toda essa história está Messi, que nesta fase da carreira poderá estar a escrever um dos últimos capítulos com a camisola argentina. Quando os jornalistas insistiram para que Beckham regressasse a 1998, ele não evitou o tema. Descreveu esse mundial como um ponto de viragem na sua vida, uma fase em que teve de aprender a viver com críticas implacáveis e com a sensação de ter desiludido um país inteiro, depois de a sua expulsão ter contribuído diretamente para a eliminação da Inglaterra nas grandes penalidades. 4 anos depois, no Mundial de 2002, encontrou a redenção ao marcar a grande penalidade da vitória contra a Argentina, num jogo que continua a considerar um dos mais importantes da carreira. Não porque guardasse rancor dos jogadores argentinos, mas porque precisava de provar a si próprio que conseguia regressar do momento mais baixo da sua vida profissional. Poucos futebolistas viveram os 2 extremos desta rivalidade como Beckham, e é precisamente por isso que o seu conflito emocional antes do encontro desta noite parece genuíno e não encenado. Quando a conversa passou para Messi, Beckham deixou de soar como antigo capitão da Inglaterra e começou a falar como qualquer adepto do futebol. Explicou que depois de uma longa carreira ao lado de talentos extraordinários e frente a alguns dos maiores jogadores da história, Messi continua a pertencer a uma categoria só sua. Pode desaparecer durante longos períodos, parecer desligado do encontro e, de repente, encontrar na defesa um espaço que ninguém mais viu.
No instante em que recebe a bola e levanta a cabeça, todo o ritmo do jogo muda. Segundo Beckham, essa é a verdadeira diferença entre um grande jogador e alguém como Messi. Os grandes jogadores participam nos jogos. Messi pode sozinho reescrever a forma como um jogo se desenrola. Beckham falou também da forma como Messi adaptou o seu jogo ao aproximar-se dos 40 anos, algo que continua a surpreender até os adversários que o estudam ao pormenor. Já não precisa de repetir os movimentos explosivos que o definiam aos 20 ou 25 anos. Em vez disso, gere a energia ao longo dos 90 minutos, escolhe os momentos com uma precisão quase sem paralelo e sabe exatamente quando acelerar e quando esperar. Beckham usou essa observação para deixar um aviso direto à defesa inglesa. Não se pode entregar a um único defesa a missão de seguir Messi e esperar que resulte. A Inglaterra terá de defender colectivamente, controlar os espaços à sua volta e, mesmo assim, alertou, Messi continua capaz de inventar alguma coisa do nada. Esse contexto preparou o momento que se tornou imediatamente viral dos dois lados do Atlântico. Beckham começou com firmeza, recordando que é inglês, que jogou e foi capitão do seu país e que sabe exatamente o que significa vestir aquela camisola. Disse não ter qualquer dúvida de que quer ver a Inglaterra vencer e chegar à final. Mas poucos segundos depois, enfraqueceu a própria certeza ao admitir que uma parte de si não quer ver Messi perder esta noite. Descreveu-se como um admirador genuíno do argentino, alguém que respeita profundamente como futebolista e como pessoa, depois de acompanhar a sua carreira durante tantos anos. Surgiu então a frase que desde esse momento circula nos meios argentinos. Normalmente, quando a Inglaterra joga, Beckham não sente a mínima dúvida. Desta vez, disse, algo parece diferente. Porque ver Messi esta noite provavelmente despertará nele o desejo de que o argentino faça um jogo brilhante, mesmo que essa exibição acabe por dificultar a vida à sua própria seleção. Beckham chegou a brincar com o único desfecho capaz de resolver claramente a contradição. Talvez o cenário ideal fosse Messi produzir uma exibição extraordinária, marcar um golo espetacular e, ainda assim, a Inglaterra encontrar forma de vencer. Reconheceu que o futebol raramente oferece compromissos tão convenientes, mas fez questão de sublinhar que admirar um adversário não equivale a querer que o próprio país perca. Os dois sentimentos podem coexistir, afirmou. E derrotar adversários de elite, como a Argentina de Messi, é precisamente o que torna uma vitória ainda mais valiosa. Para além da componente emocional, Beckham fez uma análise equilibrada do confronto e procurou elogiar a Argentina como coletivo, em vez de a apresentar apenas como um grupo ao serviço de uma superestrela. Sublinhou que a seleção não depende exclusivamente de Messi, embora ele continue a ser, por larga margem, o jogador mais importante. À sua volta, explicou, existe um grupo com uma mentalidade feroz. Futebolistas que correm sem descanso, pressionam agressivamente, defendem como uma unidade e estão dispostos a sacrificar tudo pelo capitão e pelo país. Acrescentou que a forma como os jogadores argentinos protegem e apoiam Messi é parte do que torna a equipa tão perigosa, porque nunca esperam que ele resolva todos os problemas sozinho. Em vez disso, criam as condições para que apareça precisamente nos momentos decisivos, o que, na opinião de Beckham, eleva o potencial de toda a equipa. Questionado sobre a forma como os 90 minutos poderão decorrer, Beckham disse não esperar que nenhum dos lados domine por completo. Antecipou períodos de controle inglês e outros de controle argentino, com o resultado provavelmente decidido pela equipa que aproveitar as poucas oportunidades claras que surgirem, já que uma meia-final raramente oferece 5 ou 6 ocasiões limpas. Quando a conversa chegou à possibilidade de um desempate por grandes penalidades, tendo em conta o peso que esse cenário assume na história partilhada pelas duas nações, Beckham admitiu que seria dramático para todos, incluindo para si próprio. Disse preferir que a Inglaterra resolvesse o jogo antes de chegar a esse ponto e brincou, dizendo não saber se os seus nervos suportariam outro desempate entre Argentina e Inglaterra depois de tudo o que já viveu neste confronto. Beckham terminou as declarações afirmando que este duelo parecia praticamente inevitável, à luz da história comum dos dois países.
Maradona em 86, os seus próprios episódios em 98 e 2002, e agora Messi a entrar no que poderá ser uma das últimas grandes noites da sua carreira internacional. Se a Inglaterra vencer, disse, ficará feliz, mas sabe que também sentirá alguma tristeza por Messi, considerando inevitável essa mistura de emoções. É uma contradição que uma enorme parte dos adeptos neutros em todo o mundo estará provavelmente a sentir com ele esta noite. O que dá ainda mais peso às palavras de Beckham este ano é o pano de fundo político que paira sobre todo o Mundial, algo que nada tem que ver com tática, e tudo tem que ver com a estranha colisão entre futebol, celebridade e política norte-americana em 2021-6. Em março, meses antes desta meia-final, o presidente Donald Trump recebeu Messi e todo o plantel do Inter Miami na Casa Branca para celebrar o título da Major League Soccer conquistado pelo clube na época anterior. O que deveria ser uma cerimônia simples, em honra dos campeões, tornou-se uma história muito maior quando Trump aproveitou o evento para falar sobre o conflito com o Irão e outros temas de política externa, transformando uma visita protocolar com um troféu num verdadeiro momento geopolítico transmitido a uma audiência mundial de futebol. Messi, que ao longo de toda a carreira evitou deliberadamente declarações políticas, permaneceu em silêncio ao lado do presidente durante grande parte da cerimônia. Esse próprio silêncio tornou-se assunto tanto na imprensa desportiva como na política. A visita criou tensão real na Argentina. O presidente Javier Milei, aliado assumido da administração Trump, elogiou publicamente o aperto de mão entre Messi e Trump como um motivo de orgulho, enquanto críticos argentinos acusaram Messi de permitir que a sua imagem fosse usada para legitimar a mensagem política de um líder estrangeiro, apenas alguns meses antes da Argentina tentar defender o título mundial em solo norte-americano. É significativo que Beckham tenha faltado por completo ao evento na Casa Branca, uma decisão que, vista em retrospectiva, parece quase simbólica pela forma cuidadosa como tem procurado separar a parceria empresarial com Messi do teatro político que envolve este torneio. Convém recordar que Messi e a seleção argentina também recusaram visitar a Casa Rosada, o Palácio Presidencial argentino, depois de vencerem o Mundial de 2022 sob outro presidente, reforçando a consistência com que Messi tem tentado manter a política afastada do seu legado futebolístico. Esse contexto é importante antes do jogo desta noite, porque o governo dos Estados Unidos tem usado intensamente este Mundial como montra. Uma equipe especial da Casa Branca supervisiona a logística, e Trump deverá fazer novas aparições públicas associadas aos encontros mais importantes, incluindo a final ainda este mês. Andrew Giuliani, que tem servido como responsável da administração pela coordenação do Mundial, foi uma figura visível durante toda a fase norte-americana do torneio, e há relatos de que Trump deverá estar presente em jogos de grande destaque na reta final da competição. Isso acrescenta mais uma camada de espectáculo político ao que já é o evento desportivo mais visto no país este ano. Para um público norte-americano habituado, neste verão, a ver futebol, celebridade e política misturarem-se, a confissão emocional de Beckham sobre Messi surge como mais um exemplo de como a lealdade pessoal e a identidade nacional continuam a colidir de formas que ninguém previu totalmente quando o Mundial foi atribuído à América do Norte. Do outro lado do quadro, as conotações políticas são mais discretas, mas o que está em causa é igualmente real. A Espanha já garantiu a presença na final depois de eliminar a França na outra meia-final, pelo que o vencedor de Argentina e Inglaterra enfrentará uma seleção espanhola amplamente considerada a equipa mais completa ainda em prova. Isso dá ainda mais peso ao resultado desta noite, uma vez que quem sobreviver em Atlanta chegará à final como claro outsider no papel, acrescentando pressão a um encontro que já transporta décadas de história por resolver entre duas das seleções mais prestigiadas do futebol. Para a Inglaterra, esta é uma oportunidade de chegar a uma final de Mundial pela primeira vez desde o único título em 1966. Uma espera que definiu gerações da cultura futebolística inglesa e transformou cada percurso longo num torneio, num acontecimento nacional. O selecionador Thomas Tuchel tem se apoiado num núcleo jovem construído em torno de Jude Bellingham, cujas exibições frente à Noruega nos quartos de final já o consagraram como a figura emergente da Inglaterra neste campeonato, ao lado de jogadores experientes que compreendem exatamente o que este adversário representa
representa na história do futebol inglês. Para a Argentina de Lionel Scaloni, a missão é diferente, mas igualmente pesada. Defender o título conquistado no Catar e dar a Messi mais uma oportunidade real de terminar a carreira internacional com 2 campeonatos consecutivos, feito que o colocaria numa categoria de sucesso alcançada por quase ninguém na história deste desporto. À medida que se aproxima o pontapé de saída em Atlanta, a história que envolve o jogo tornou-se maior do que um simples encontro. É uma desforra marcada pelas cicatrizes dos desempates por grandes penalidades, um reencontro entre o proprietário de um clube e o maior jogador que alguma vez convenceu a atravessar um oceano e uma noite inserida num mundial que a política norte-americana se recusou a deixar ser apenas futebol. Aconteça o que acontecer em campo, a confissão de Beckham já garantiu que esta meia-final será recordada, tanto pelo que foi dito antes do início como por tudo o que vier depois. O momento das declarações de Beckham cruza-se também com uma conversa mais ampla nos meios desportivos norte-americanos esta semana sobre até que ponto o torneio fundiu entretenimento, negócios e política de uma forma que anteriores mundiais nunca fizeram. Analistas de grandes órgãos de comunicação têm assinalado que o grupo proprietário do Inter Miami, construído em torno de Beckham, se tornou efetivamente uma das pontes mais influentes entre a cultura global do futebol e o público generalista dos Estados Unidos. Essa dinâmica intensifica-se sempre que o nome de Messi surge ao lado de uma figura política ou de uma narrativa de seleção nacional. É exatamente por isso que uma simples entrevista, antes de uma meia-final, se transformou em notícia internacional no espaço de horas, partilhada e analisada quase em simultâneo nas redacções desportivas de Londres, Buenos Aires e Miami. Existe ainda uma dimensão geracional no encontro desta noite que os comentadores têm sublinhado durante a semana. Messi, já perto dos 40 anos, deverá estar a disputar o último Mundial, uma narrativa de despedida que acompanhou a Argentina em todas as eliminatórias e deu a cada vitória um sentido adicional de urgência. Bellingham, pelo contrário, representa o futuro do futebol inglês, um jogador que muitos antigos internacionais acreditam poder levar um dia a Inglaterra ao título que escapa ao país desde 1966. Beckham, que viveu as oportunidades perdidas da Inglaterra ao longo de várias décadas, primeiro como jogador e agora como dirigente, ocupa uma posição estranha nessa história geracional. Admira o homem que está a encerrar a sua era, ao mesmo tempo que representa o país que espera iniciar uma nova. Na Argentina, os jornalistas locais descrevem o ambiente antes da meia-final como uma mistura de optimismo nervoso e verdadeiro cansaço, dado o número de jogos a eliminar que exigiram prolongamento ou golos dramáticos nos últimos minutos. Foram organizadas concentrações de adeptos em Buenos Aires e noutras capitais latino-americanas para assistir coletivamente ao encontro, transformando esta noite num evento continental muito para além das fronteiras argentinas. Em Inglaterra, entretanto, a preparação tem se concentrado na dúvida sobre se esta geração, construída em torno de Bellingham e de um vasto conjunto de talento ofensivo, representa finalmente a oportunidade de ouro que anteriores seleções inglesas não conseguiram aproveitar no palco mundial. Para os espectadores norte-americanos que ligarem à televisão nacional nesta quarta-feira à tarde, o jogo representa algo que o país raramente viveu a esta escala, uma meia-final de mundial disputada em casa, com 2 das seleções de maior peso histórico do futebol, durante um verão já dominado por manchetes políticas relacionadas com o próprio torneio. Quer a Argentina avance para defender o título, quer a Inglaterra termine finalmente uma espera de 6 décadas. Os acontecimentos desta quarta-feira em Atlanta, em campo e nos dias de comentários anteriores ao pontapé de saída serão provavelmente recordados como um dos momentos definidores do Mundial de 2026, uma competição que já provou ser impossível de separar do contexto político norte-americano que a envolve. Nada disto diminui aquilo que Beckham viveu pessoalmente nesta rivalidade há várias décadas. E essa experiência explica provavelmente por que razão os comentadores norte-americanos trataram as suas palavras como mais do que uma simples frase de ocasião. Psicólogos do desporto entrevistados esta semana por meios norte-americanos apresentaram a situação de Beckham como um caso raro, quase perfeito, de como rivalidades profissionais podem suavizar-se e transformar-se em respeito pessoal com o passar do tempo, sobretudo quando entram em cena interesses empresariais e uma amizade genuína.
Poucos atletas reformados acabam por possuir uma parte do palco onde atua agora o seu antigo rival internacional, e ainda menos admitem publicamente estar emocionalmente divididos perante um novo confronto com esse mesmo país, décadas depois de a ferida se ter aberto em França. É também por isso que esta história passou tão depressa dos meios especializados em futebol para a cobertura noticiosa geral dos Estados Unidos, surgindo ao lado de peças sobre o impacto econômico do Mundial nas cidades anfitriãs e sobre a conversa política contínua ligada à fase norte-americana do torneio. Para um país ainda relativamente recente na forma de tratar o futebol como televisão obrigatória para o grande público, uma história que reunia uma superestrela mundial, um ícone inglês transformado em empresário de Miami e uma confissão emocionalmente contraditória, antes de um jogo, oferecia uma entrada fácil aos adeptos ocasionais que, de outro modo, poderiam ignorar por completo a antevisão de uma meia-final. É uma lembrança de que este torneio, talvez mais do que qualquer mundial anterior, tem sido moldado tanto pelas histórias que acontecem longe do relvado, como por tudo que se desenrola dentro dos 90 minutos.